programa, Jovem Pan Esporte, comentaristas falam sobre a nova licitação do Maracanã. E também tem uma questão interessante, já que a gente está falando aqui dos dois jogos, a gente vai ter os estádios lotados, tanto a Neoquímica Arena como o Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou algumas mudanças no edital de concessão do Maracanã e, com isso, administrar o estádio tornou-se ainda menos interessante para o Flamengo, que, ao lado do Fluminense, faz a gestão provisória do estádio e tem o interesse de juntos assumi-lo por aproximadamente 30 anos. A gente está voltando na Rádio Jovem Pan, aliás, na TV Jovem Pan, já em todas as plataformas, porque eu quero ouvir o Mauro César Pereira em relação a esse assunto do Maracanã. No momento, o Flamengo e o Fluminense estão administrando o estádio de maneira provisória. Tem também essa expectativa do torcedor do Flamengo pelo próprio estádio. Estamos de volta na TV Jovem Pan News e eu falava aqui na rádio e no canal do YouTube sobre a questão da concessão do Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou algumas mudanças no edital da concessão do Maracanã e, com isso, administrar o estádio tornou-se ainda menos interessante para o Flamengo, que, junto com o Fluminense, estão fazendo uma gestão provisória do estádio jornalista Mário Filho. E as duas equipes têm o interesse aí de assumir, o comando do Maracanã por aproximadamente 30 anos. Você tem novas informações sobre esse assunto, Mauro César Pereira, o que falar dessa questão do Flamengo? Também tem muito torcedor na expectativa pelo estádio novo do Flamengo. Alguma novidade sobre o assunto, Mauro César? Essa mudança ela foi publicada na quinta-feira passada, né? O edital de concessão do Maracanã pode ser classificado como uma grande piada, né? É mais ou menos o seguinte: você tem uma casa, você vai alugar essa casa para alguém. Essa pessoa que vai alugar a casa, ela aluga a casa, né? Mas ela, olha, se você que é o dono, chegar um dia e falar assim, olha, eu quero fazer um churrasco aí no domingo, você tem que ceder para o cara fazer um churrasco. Olha, tem um amigo meu, um primo, que está vindo lá de longe, ele vai passar uns dias aqui na cidade, aquele quarto, sabe aquele quarto depois do banheiro do corredor à esquerda? Aquele quarto você vai ceder para ele durante uns 10, 15 dias, porque ele vai passar uns dias aqui na cidade. Sabe, você aluga a casa, mas você não é dono da casa, você fica cedendo para quem o proprietário definir, né? É um negócio bizarro. Assim, eu sempre fui radicalmente contra a construção desse estádio, acho que é uma aberração de mais de 1 bilhão e não sei quantos bilhões de reais. O Maracanã original já tinha sido descaracterizado com fila geral numa obra, algumas obras feitas até 2007, quando teve os Jogos Pan-Americanos, e consumiram mais de 400 milhões de reais. Se a gente colocar esse dinheiro atualizado, isso aí vai dar, sei lá, 700 milhões, 800 milhões, vai dar uma quantia bem mais alta. Então foi muito dinheiro público colocado ali. E o estádio estava em ótimas condições, podia muito bem atender a demanda do futebol do Rio de Janeiro, sem a construção desse estádio que fizeram lá, que não tem nada a ver. É um estádio feito para a Copa do Mundo. Ele nem é pensado para o público brasileiro, é feito para um evento da FIFA. Mas já que essa coisa está lá, que ela existe, né, então alguém tem que tomar conta daquilo. O Estado do Rio quer assumir a bronca de bancar o Maracanã, que custa dinheiro, né? É uma manutenção cara. Se quiser, reativa a antiga Suderge informa, estamos de volta. E fica lá cuidando daquilo, e despejando dinheiro que deveria ir para questões sociais da cidade no estádio de futebol, no complexo esportivo, né? Porque tem aí do ginásio, tem do Maracanãzinho, tem ali a piscina também, lá o Júlio de Mari, e havia também o Célio Barros, o estádio de atletismo que foi destruído antes da Olimpíada. Muito bem, a impressão que fica é de que o edital é feito para que os caras desistam. Tipo, vamos dificultar ao máximo, é mais ou menos você não quer alugar essa casa. Eu não quero alugar, eu coloco várias cláusulas nesse contrato de locação que ninguém vai querer alugar uma casa. E quando aparece interessado, você inventa mais uma coisa. E você vai colocando mais obstáculos, né? Porque nada contra, por exemplo, o Vasco querer jogar no Maracanã, mas não dá para o Fluminense, o Flamengo bancar o Maracanã e o Vasco, quando quiser, vai lá jogar. Por exemplo, na pandemia, o Vasco jogou em São Januário, porque não tinha público. Ele não quis jogar no Maracanã. Mas quem bancou o Maracanã? O Flamengo e o Fluminense, jogando sem público, tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio, porque não tinha arrecadação. Não tinha público no estádio. E você tem que pagar seguro do Maracanã, os impostos, os funcionários, a limpeza, a cadeira que quebra, a lâmpada que queima, o banheiro que arrebenta a torneira. Imagina, um monstro daquele. É dinheiro que se gasta. Estádio de futebol não é assim, você constrói, deixa, ele fica ali sozinho, dando lucro. Não, ele pode gerar receita, mas gera despesa também. Então, assim, tem várias situações, como por exemplo, o Fluminense e o Flamengo, quando sai o borderô do jogo, tem lá um aluguel de 90 mil reais, que é uma coisa meio simbólica, porque, na verdade, tem que constar um aluguel. Eles põem 90 mil, o Maracanã explicou isso. A gestão do Maracanã tem pessoas profissionais que fazem a gestão, em nome do Fluminense e do Flamengo. E eles emitiram uma nota dizendo, a gente coloca aqui 90 mil, porque tem que lançar um valor. Mas, na verdade, poderia colocar nada, porque eles é que pagam a conta, quer dizer, quem está pagando o Maracanã são os dois clubes, né? Aí o Vasco queria pagar 90 mil, entrou na justiça, aí acabou pagando 250, que, segundo as estimativas dos gestores, era o valor correspondente à cessão do estádio